Olá, esse é o terceiro vídeo da gente do nosso percurso pela culpa dentro das narrativas que a gente tem acesso, que a gente gosta. Já tem 2 vídeos, eu aconselho vocês que vocês não viram os 2 primeiros, vejam, está aqui, vão aparecer os links para eles, tá bom? E ajuda muito se você gosta dos nossos vídeos, tá gostando do conteúdo, tá dando uma trabalheira danada, vocês não imaginam o quanto é uma trabalheira danada. Se você contribuir com a gente, você pode fazer um Pix, você pode contribuir pelo Catarse, você pode fazer o Valeu Demais, mas curte também esse vídeo, manda pros seus amigos que entram nessas mesmas piras que a gente tá se divertindo muito, eu espero que vocês se divirtam e se instruam também. Foi muito instrutivo para mim. Foi instrutivo para você, Tati? Demasiado. Beleza, vamos lá, vamos falar um pouco sobre o primeiro tribunal instituído, segundo essas narrativas aí, né? No primeiro vídeo, como eu estava dizendo, a gente falou várias paradas muito loucas sobre a Ilíada, sobre Agamenon, metendo umas desculpas farrapadas, mas que fazem total sentido na época. Depois a gente faz um desvio ali da Grécia pro Oriente Médio ali, né, para Israel ali, tradição judaico-cristã, mais judaica, mas enfim, contando um pouco do Antigo Testamento. E nesse vídeo a gente vai voltar para a Grécia, andando um pouco mais do nosso percurso. De novo, vocês não viram vídeos anteriores, veja. E hoje tem assunto pra caramba, é um assunto bem complexo, então eu já tô dizendo que vocês podem perguntar à vontade nos comentários, contribuir, corrigir, explicar pra gente como é que fala AT, AT, não sei, quem viu os vídeos vai entender, e pode corrigir a gente sem problema, porque isso aqui é só elucubrações insones de 2 gordinhas do Brasil. Então, nesse vídeo a gente vai dar um salto de uns 3 ou 4 séculos em relação ao primeiro vídeo que a gente tava falando. Mas a gente tá lá atrás ainda. E eu preciso fazer 2 apontamentos aqui, né? Eu acho que a gente precisa deixar isso claro. Primeira coisa é que a gente, quando fala da antiguidade grega e tal, nós estamos falando de mais ou menos um período que se estendeu por 12 séculos. Então, as mudanças que acontecem, as mudanças históricas, são muito lentas, elas são super graduais. A gente, quando fala, e daí mudou, e daí fez tal coisa, são simplesmente situações que a gente está pensando para conseguir ilustrar um pensamento, para a gente conseguir fazer uma reflexão. Mas essas mudanças que acontecem, elas são imperceptíveis a olho nu. Quem está vivendo essas mudanças não sabe nunca que está vivendo essas mudanças, e é uma arbitrariedade que a gente faz de escolher determinadas marcas para a gente compreender melhor determinadas coisas. Então a história ela é feita mais de continuidades do que de rupturas. Então, além dessas mudanças culturais não serem saltos, assim, era de um jeito à noite, de manhã aconteceu de outro jeito, também é importante a gente pensar que dentro de uma mesma cultura convivem diversas visões. Então, ao mesmo tempo, tem uma visão A e tem uma visão B, tem uma prática C, tem uma prática D, essas coisas, elas coexistem. Então, é super importante a gente entender que as contradições, elas fazem parte de qualquer cultura. É bom a gente lembrar que as mudanças culturais, elas, além delas não serem esses saltos, como eu falei, elas não são uniformes, porque muitos tipos de pensamento, muitos modos de vida convivem, coexistem, inclusive dentro de uma mesma cultura. Então, não é que aqui eles pensavam isso e lá no Oriente Médio estavam pensando uma coisa completamente diferente e esse lá aqui venceu. Não é bem assim. A gente tem essas descontinuidades dentro da mesma cultura. E essas culturas todas, como eu mencionei anteriormente, no vídeo anterior, elas se influenciam mutuamente. Os povos conversavam entre si. Como a Ana disse, não eram ilhazinhas isoladas. Assim, tem comércio, tem, enfim, contato entre esses povos. E é importante a gente falar isso porque a gente está muito mal acostumado com a história linear, ela tá vindo aqui, de repente dá um salto, dá uma reviravolta, tem uma super ruptura aqui, enfim, a cultura do plot twist, né? Das grandes viradas. E
a humanidade, a história, não caminham desse jeito. Inclusive, hoje a gente vai perceber como tem umas coisas que estão presentes hoje na nossa cultura e que são absolutamente iguais às coisas há 2.500 anos atrás. Como a Bíblia, por exemplo. Não, mas não é disso que a gente vai falar hoje. Hoje a gente vai falar basicamente de duas coisas. Uma a gente vai passar meio por cima, que é o Édipo, e a outra com um pouco mais de tempo, que é sobre as Eríneas e a instituição dos tribunais, dentro das narrativas, tá, gente? Também é uma seleção ali temporal que escolhe virar teatro e que escolheram que isso sobreviveria. Mas antes de entrar nisso, eu vou ter que falar um pouco sobre a tragédia grega. Primeiro porque eu gosto de falar sobre isso, depois porque a gente vai entrar justamente nesse período aí. Eu não vou falar sobre o surgimento do teatro, nem sua relação com a polis, mas se você quiser um vídeo sobre isso, comenta aí. Plot twist é o caralho, o legal é peripécia, que a gente faz um vídeo sobre a tragédia grega propriamente. O que a gente tem que saber aqui é que a tragédia, ela se desenvolveu ali mais ou menos no século VI a.C. e ela teve seu apogeu no século V. São 100 anos de tragédia grega que tem aí, principalmente na cidade de Atenas. Atenas é a cidade, não a deusa, que no caso é Atena. Tô falando isso porque a Tati sempre me corrige. Essas peças, elas eram apresentadas em grandes festivais, inclusive meio religiosos, meio, sei lá, é bem louco. Não vou me aprofundar, deixa pro vídeo sobre a tragédia se vocês quiserem. A outra informação importante aqui é sobre os 3 grandes poetas, dramaturgos, digamos assim, atenienses, que são o Ésquilo, o Sófocles e o Eurípides. Com poucas exceções, o enredo de todas as tragédias conhecidas que chegaram até a gente se fundamenta nos grandes ciclos lendários da mitologia. Eles vão pegar uns trechinhos ali dessas grandes histórias mitológicas tal e vão pôr em forma de teatro. A mitologia grega, como vocês sabem, e se não saibam é bom que vocês saibam, não é uma coisa contínua estabelecida. Como a Tati disse aí, são 12 séculos, ela sofre um monte de mudanças, tem várias versões de cada mito, tem Deus que não existia, que existe, tem Deus que existe e não existe mais. O Homero diz uma coisa, daí no Exíodo é outra coisa, do nascimento de tal Deus, aí no Sófocles diz outra coisa. Enfim, é um terreno bem espinhoso, então é aquilo, o barato é louco e o processo é lento e é isso aí. Mas por que eu tô falando tudo isso? Pra chegar na culpa, né? Que é da culpa que a gente tá falando. Lembra que a gente comentou lá no primeiro vídeo que não é um conceito presente no Homero? Então, ao longo dos séculos que decorrem entre o período homérico aí, que é o período arcaico, que lembra lá, a Ilíada é lá do século 8 a.C., e esse apogeu da tragédia, vão acontecendo mudanças lentas e sutis que acompanham mudança política, invasão, guerra no meio, tem um monte de guerra no meio disso, tem guerra inclusive durante esse apogeu da tragédia aí, e com isso com toda influência, contato com outras culturas, contaminação, como a gente falou. Então a gente vai pegar o Édipo para falar dessas mudanças. Eu não vou contar toda a treta do Édipo, porque eu acho que de todas as tragédias, muito por conta do Freud, e para os brasileiros velhos, por conta da novela Mandala, todo mundo meio que sabe, né? O Édipo é o rei de Tebas, que mata o pai e casa com a mãe. Ele não faz isso porque ele é um filho da puta. Na real, ele faz isso meio sem querer, é o destino dele, porque o Laio, o pai dele, tinha feito merda, a saber a merda que ele fez, ele era viado. Mas a gente pode contar essa treta toda em outro vídeo, se você quiser. Daí, se você quiser, comenta aí. Quero saber da fofoca dos Labidáceos. Labidáceos é a família do Édipo. Essa herança aí, esse conceito de você herdar a mácula, herdar miasmas que os seus antepassados, seu pai fez, não sei o quê, essa ideia de culpa hereditária, não exatamente desse jeito, é bem presente dentro do pensamento da mitologia grega. E é bem importante aqui porque, dando uma forçada de barra, a gente pode dizer que tem um germezinho que muito tempo mais tarde vai poder vir a ser algo que gruda ali no pecado original, que a gente falou no outro vídeo, claro, com um empurrãozinho desse outro livrinho aí, que chama Bíblia, né, vai se juntando aí. Claro que eu tô fazendo aqui uma leitura de quem já conhece o fim da história, o que não deve ser feito, né, mas vocês entenderam que a gente tá circulando a culpa aqui. O Dodds, que é aquele teórico, aquele intelectual que a gente mencionou no primeiro vídeo, ele fala uma coisa bem interessante, dessa diferença que existe entre o destino do Édipo do período homérico e o Édipo da peça do Sófocles. E é completamente diferente. E eu acho que isso é um indicador de como essa culpa vai ser vista. Porque na versão do Sófocles, que é a mais conhecida, o Édipo, quando descobre que matou o pai e se casou com a mãe, palavras do Dodds, tá? Ele se torna um pária conspurcado por seu
crime, encurralado entre o peso da culpa que nem a terra, nem a chuva sagrada ou o sol podem aceitar. Ou seja, existe uma culpa densa. Na história lá do Homero, ele continua a reinar em Tebas, mesmo depois de descoberta sua culpa, para em seguida morrer durante uma batalha, sendo enterrado com honras reservadas aos reis. Ou seja, nada acontece feijoada. Né? Exatamente. O que aconteceu? Foi o Sófocles que introduziu, inventou esse negócio na história? Possivelmente não. Provavelmente não foi uma invenção dele, porque imagina ele pegar um mito e dar essa mega virada só da cabeça dele, e essa coisa da autoria individual era bem contemporânea, né? Bem nossa. Provavelmente essa mudança não foi introduzida pelo Sófocles. Essa introdução desse outro destino do Édipo possivelmente acompanhou uma mudança da própria percepção do que tinha acontecido. Foi acompanhando a cultura. Então, quando o Édipo, na versão do Sófocles, quando ele descobre o que tinha acontecido, eu acho que a melhor definição da tragédia, quando eu penso em tragédia, eu penso nessa cena, né? Ele entende a desgraça que se abateu sobre ele, é ele mesmo que fura os próprios olhos. Quer dizer, ele se pune. Talvez eu não possa falar que ele teve um peso na consciência, porque consciência é posterior, mas é alguma coisa parecida com isso. Simbolicamente, essa coisa dele se cegar, e a Jocasta que se enforca, tem uma dimensão, nós percebemos o tamanho da desgraça. É uma mudança muito importante em relação ao outro Édipo, que ok, descobri que matei o pai, casei com a mãe, continuo sendo rei, vou morrer numa batalha se for ser enterrado com honras. Como a gente tá vendo aí, as coisas acontecem meio paralelamente, tudo meio junto nesses 100 anos que foi o apogeu da tragédia, e a gente tem uma peça, de fato, que conta um pouco sobre julgamentos e tribunais, e essa peça que eu vou contar para vocês, para encerrar a sessão grega. Eu prometo que eu não vou mais trazer a Grécia aqui, a gente vai sair da Grécia definitivamente, tá? Mas, como vocês vão perceber, a gente nunca saiu totalmente lá da Grécia, e é muito louco isso também, se você for pensar. A peça que a gente vai falar agora chama Eumênides. Ela foi escrita e apresentada mais ou menos uns 30 anos antes do Édipo, mas ela é de outro autor, é do Ésquilo. Ela faz parte de uma tetralogia, na verdade, mas tem uma trilogia aí que chama Oresteia. Sabemos que é uma tetralogia que venceu desses festivais aí em Atenas no ano de 458 a.C. Ela é a mais antiga das tragédias agonísticas que a gente conhece, ou seja, é a primeira tragédia com cenas que os personagens se enfrentam em debate, e mais, ela é a mãe das séries de tribunal, como vocês vão ver. Tadam! Todo mundo que gosta, Law and Order, tem que gostar de Eumênides. É o próprio Law and Order. A gente não vai explicar aqui a Oresteia inteira e suas tretas. Se vocês quiserem um vídeo sobre isso, comentem. Quero saber da maldição dos Átridas. Mas só para vocês saberem, as duas outras peças que contam essa história são Agamenon, sim, é aquele mesmo, mas é depois da Guerra de Troia, e Coéforas. Eumênides é outro nome das Eríneas, a gente vai falar dela já, e essa peça trata do julgamento de Orestes por ter matado a sua mãe, que era Clitemnestra, porque ela tinha matado o pai dele, o marido dela, que era justamente o Agamenon. Espera um pouco, tu posso fazer uma pergunta? E ela não mata o Agamenon justamente porque o Agamenon tinha matado a filha? Sim, mas é isso, eu não vou contar isso, Tati, é isso que eu tô falando, isso é a Oresteia inteira. Se a gente for, a gente começa lá no Atreu, as merda que o Atreu fez, porque tem a ver com toda essa herança maldita aí. Entendi. Tá. Isso é herança maldita, gente. Após a morte, depois que o Orestes vai lá e mata a Clitemnestra, ele mata o Egisto também, que ajudou ela, que era o amante dela, que são os assassinos do pai, o Orestes ele sai de Argos, que é lá Micenas, é outro nome de Micenas, sempre perseguido por essas terríveis Eríneas, e aí ele vai para Delfos, lá onde tem o templo de Apolo, o oráculo de Delfos. O deus Apolo, que protege ele pega, põe as Eríneas para dormir, dá o sonífero lá para elas, e fala pro Orestes: vai pro templo de Atena, lá em Atenas. Confuso. Vai pro templo de Atena, lá em Atenas. Aí, eu tô contando um resumo aqui da peça. Em Atenas, as Eríneas voltam a encontrar o Orestes, elas perseguem ele, mas a deusa Atena defende o Orestes e propõe que ele seja julgado pelos cidadãos. Aí vai ter as Eríneas fazendo acusação e o Apolo se encarrega da defesa. Aí, né? Eu achei meio injusto, mas enfim. Eu vou desenvolver isso. Ela conta o voto, chama os juízes, que são os seres humanos lá, no caso, são homens mesmo, homens no sentido do sexo masculino, porque a gente tá falando de Grécia, né? Tem um empate e a deusa vota, então, a favor do Orestes.
filha da puta traidora do gênero. Mas enfim, as Eríneas, elas se revoltam com o resultado, mas daí a Atena fala assim, você não precisa mais ser assim, Eríneas aí, vocês podiam se chamar as Eumênides, isso é, as benfazejas, isso é, não precisa ir embora, porque vocês não têm mais função. Fica aqui, a cidade de Atenas vai proteger vocês, tal. Ela passa um papinho. Bom, tem muitas coisas a falar sobre essa peça, então vamos por parte, começando pelas Eríneas. Se você der um Google rapidão aí agora, você vai ler que Eríneas são as deusas da vingança, e no fim, se a gente ler com os nossos olhos, essa é uma definição razoavelmente certa. Mas eu vou dar uma embaralhada na coisa aqui. Como a gente viu lá no primeiro vídeo dessa série, esses daimons e deuses que atuavam na Ilíada, eles não eram bons nem maus. Eles existiam. E nesse sentido, existiam essas deusas, essas energias, que eram aquelas que determinavam a obrigatoriedade de pagar com sangue o sangue derramado dentro da família. Como em todo mito, tem muitas versões sobre o nascimento delas, mas essas versões todas concordam que as Eríneas são divindades quitônicas, ou seja, ela é tipo de uma geração anterior aos deuses olímpicos. E nem os deuses olímpicos têm muito poder sobre elas, porque elas são anteriores. Essa é uma outra parada da mitologia aí, louca. Mas as Eríneas eram responsáveis por cobrar isso dos mortais. Se a gente for fazer uma aproximação, assim, que só é possível aqui do futuro de onde a gente está fazendo, a gente pode meio concluir que as Eríneas funcionam como a lei de Talião. Uma lei de Talião dentro da família, né? Que elas tratam de crimes dentro de derramamento de sangue dentro da família. Só que a lei de Talião é da tradição babilônica, né? Tá lá no Código de Hammurabi. E aí, que essa leitura meio torta que a gente faz dela como deuses da vingança é meio essa contaminação total aí. Mas, em certo sentido, elas ficam lá meio incitando as pessoas que derramou sangue dentro da família, que vai ter que ir lá e derramar sangue dentro da outra família, e aí quem derramou o sangue da família vai ter que também derramar, porque foi derramado aqui, então vou matar aquele lá, e aí tem esse ciclo de matança aí, que é isso que a Tati estava falando ali, porque aí você derrama sangue de novo, aí tem que derramar de novo, aí é isso aí, começa, não acaba nunca essa matança, né? É a maldição dos Átridas, na verdade. Então, como a gente viu ali no resumo das peças, as Eríneas estão lá cobrando a morte do Orestes porque ele matou a mãe. E o Orestes matou a mãe porque foi incitado por Apolo. O Apolo que colocou esse oráculo lá, você tem que vingar o seu pai. Então a peça começa com Apolo falando por Orestes. Vai lá pro templo de Palas Atenas, abraça a Estalta, a gente vê lá como que a gente se livra dessas loucas. E o Orestes faz isso. Quando ele chega lá e abraça as perninhas da Estalta, eu sempre imagino ele abraçando as perninhas de Palas Atenas. Porque é enorme a estátua, né? É enorme, né? Fica uma briga, tipo, as Eríneas falando, ele é um matricida, não pode, a gente vai perseguir ele, ficar maltratando, sim. E o Orestes diz, gente, mas não fui eu, foi o oráculo de Apolo que mandou. E além disso, eu fiz umas paradas aí de purificação, eu já tô sussa aqui, para com isso, deixa de ser loucas. E as Eríneas ficam, mas matar a mãe é foda, amigo, não pode, matar a mãe não pode, né, gente? Aí desce a própria Atena, eu imagino a Atena tava dando uns passeios, isso que ela fala. Tava dando uns passeios, eu vi vocês reclamando aí, e ela chega, sabe, faz assim, posição de xícara. Que merda é essa que tá acontecendo aqui, caralho? Aí o que a Atena faz? Ela ouve o lado das Eríneas, ouve o lado dos Orestes e fala, eu não vou pegar essa aí não vou julgar isso sozinha não. Porque ela nem tinha poder sobre as Eríneas, ela não tem como falar, gente, vai, deixa pra lá. Alguém tem que dar um jeito nisso. E a Atena mesmo não teve nada a ver com isso é treta lá do Apolo e tal. Mas ela fala o seguinte, já sei, vamos fazer um tribunal para que os homens julguem. E aí eu coloquei homens, que como eu disse, porque no caso da Grécia é homem mesmo, mulher não tem voz. Então eu não vou falar dos argumentos de defesa, porque vai me dar raiva, basicamente porque lá no fim eles vão decidir que a morte do homem é pior que a morte da mãe, tá? Matar o marido não pode, mas matar a mãe pode, porque a mulher também é bem desimportante. Inclusive o resultado desse julgamento é que o Orestes é absolvido, e é de uma misoginia. A própria Palas Atenas fala umas coisas, mano, que você fala, pelo amor de Deus, com os olhos de agora você fala, enfim. Ai, o patriarcado, desde lá, inclusive desde lá. Então, olha só, mas o que a gente queria contar aqui é o seguinte, eu vou ler as falas da Atena, tá? Entretanto, já que a questão chegou a meu conhecimento, indicarei juízes de crimes sangrentos, todos comprometidos por um juramento, e o alto tribunal, assim constituído, terá perpetuamente essa atribuição. E daí, depois ela trazer os juízes, ela vai dizer assim, ó, enquanto o tribunal estiver reunido, faça-se silêncio, pois a cidade terá de escutar as leis que aqui e agora crio para persistirem até o fim dos séculos. Graças a elas,
esses juízes poderão fazer justiça. Danada essa Palas Atena, porque ó, tá durando. Não sei se até o fim dos séculos, mas até o fim aqui tá durando, né? Esse aí. Então, nessa peça, ela institui o primeiro tribunal e, pasmem, é muito parecido com o que tem até hoje. Eu tô falando, é o primeiro Law and Order que tem. De um lado estão as acusadoras, que são as Eríneas, do outro o Apolo. Ele é meio testemunha, meio defensor, mais defensor, inclusive. Os dois na frente de juízes, que são esses homens sábios, e o Orestes lá de réu. E a Atena fica de juizona lá, assim. Ela fica de Carmen Lúcia, né? Fica lá de rosa velha. É. Olha o que a Atena diz no seguinte, lê aí, Tati, essa parte, que você é muito mais Palas Atenas do que eu. Prestai toda atenção ao que instauro aqui, atenienses, convocados por mim mesma para julgar pela primeira vez um homem, autor de um crime em que foi derramado sangue. A partir deste dia e para todo sempre, o povo que já teve como rei Egeu terá a incumbência de manter intactas as normas adotadas nesse tribunal na colina de Ares. Que é o Areópago, né? Que é onde faziam os tribunais mesmo lá em Atenas. Sobre essa elevação, digo que a reverência e o temor, seu irmão, seja durante o dia, seja de noite, evitarão que os cidadãos cometam crimes, a não ser que eles prefiram aniquilar as leis feitas para o seu bem. Quem poluir com lodo ou com eflúvios turvos as fontes claras, não terá onde beber. Nem opressão, nem anarquia. Eis o lema que os cidadãos devem seguir e respeitar. Não lhes convém tampouco expulsar da cidade todo temor. Se nada tiver a temer, que homem cumprirá aqui seus deveres? Se fordes reverentes ao poder legítimo, nele tereis um baluarte inexpugnável de vosso território e de vossa cidade, como nenhum povo possui. Proclamo instituído aqui um tribunal incorruptível, venerável, inflexível, para guardar eternamente vigilante esta cidade, dando-lhe um sono tranquilo. E aí mais pra frente ela fala o seguinte: serei a última a pronunciar o voto e o somarei aos favoráveis a Orestes. Então, o que o Ésquilo conta pra gente aqui, através dessa peça, isso é, ele presentifica ali, né? Assim, está instaurado ali pelos poderes do teatro e pela própria deusa Palas Atenas, um tribunal de homens apto a julgar crimes que antes ficavam sob o jugo dos deuses. Ela mete isso é problema de vocês, se virem, malandro, se vira aí, julga aí suas tretas que vocês faz. É claro que essa parte aí que ela fala do incorruptível, venerável, inflexível, não tem dado muito certo, mas a intenção foi boa, né? Isso pode ser lido assim como uma narrativa que vai contar pra gente a separação das leis dos deuses e das leis dos homens, que é um debate que vai aparecer muito nas tragédias. Aparece na Antígona do Sófocles mais pra frente, por exemplo, de outra maneira, mas é essa treta que é aí. O que vale? A lei de Deus, a lei dos homens. A gente também pode ler isso como o fim desse olho por olho, dente por dente, que era a lei de Italião. A peça, via Palas Atena, a mais sábia das deusas, institui um tribunal que é muito similar ao que a gente tem até hoje, que é acusação, réu, defesa, testemunha, juiz e júri. Inclusive, esses dois versos que eu li aí, que é o serei a última a pronunciar o voto e o somarei aos favoráveis a Orestes, é justamente o que a gente vai chamar hoje de voto de Minerva, que Minerva é o nome romano de Atena, né? Então esse voto de Minerva, que é aquele voto em caso de empate, tem um voto, que é o voto do juiz que desempata, é justamente este o voto, é esse voto da Atena em defesa do Orestes, que também tem, eu acho que no direito tem uma coisa chamada indúbio pro réu, que significa, bom, em caso de dúvida, se a gente está na dúvida, a decisão ela é favorável ao réu. A gente sempre fala que o direito que a gente segue é o direito romano, mas a gente está vendo aqui que vocês sabem que os romanos foram super herdeiros, copiadores. Apropriadores, né? Maior apropriação cultural da história foi o que os romanos fizeram com os gregos, né? Obviamente não é desse jeito, a gente está reduzindo, mas se a gente segue o direito romano, a gente está indiretamente, e eu acho que todo mundo reconheceu isso nessa história, né? Veja só, a gente deu essa volta inteira porque a gente está indo... Olha o caminho que a gente está fazendo. Agora vem meu espírito didático. A gente estava lá atrás no primeiro vídeo, a gente falou dessa inexistência da culpa que tinha lá tempo homérico, né? A gente usou a Ilíada para ilustrar isso. Aí
a gente foi no segundo vídeo, assista também, a gente foi pro Antigo Testamento, que coloca um monte de leis, mas as leis ditadas por Deus para Moisés, né? E aí, essa peça, ela institui o direito dos homens e não mais o divino, por mais que tenha Palas Atena fazendo isso, por mais que seja um tribunal, enfim, convocado por deuses. Então a gente fez essa volta meio tentando mapear essas histórias dentro das nossas humildes referências, tá, gente? Um pouco essas origens da culpa em seus dois aspectos aí, o jurídico e o subjetivo. Aí a gente poderia falar agora de psicanálise, mas a gente não vai. Por alguns motivos, tá? Primeiro, assumidamente, eu pelo menos não tenho cacife para entrar na psicanálise. Não tenho. Nem eu, nem imaginosa. Aceito todas as sugestões e comentários dos psicanalistas aí, ou dos metidos a psicanalista aí, que quiser falar sobre isso, pode falar à vontade. Eu juro que eu até faço um vídeo lendo os comentários de vocês, os mais legais, mas a gente não tem cacife. O segundo, que é o mais importante, a gente está tratando de histórias. Se a gente fosse entrar para as discussões que são teóricas, aí a gente ia ter que passar por Platão, por Santo Agostinho, por exemplo, para entrar nessas questões filosóficas, como a questão do pecado, a gente ia ter que falar do advento da alma dentro dessa cultura toda, porque a gente não falou de alma, ninguém tem alma aí, por enquanto. Não sei, lá no Antigo Testamento, não se, né? Para depois, mais tarde, a gente desembocar nos estudos teóricos da psicanálise e tal, que vai, inclusive, ler os mitos, por exemplo, o complexo de Édipo vem do mito do Édipo, mas a gente não vai fazer isso mesmo. A gente vai fazer porque a gente quer falar de história, a gente quer contar a história e ver o que as histórias estão falando e são constitutivas da gente. Então, vocês ficam livres aí para indicar, análise para indicar, mas gente, os comentários estão absolutamente abertos. E no próximo vídeo a gente vai falar sobre o outro lado da culpa, que é perdão, e sobre Jesus, o Novo Testamento, e um pouco, vou fazer uma aproximação que vocês vão ver que loucura, sobre a jornada do herói. Então é isso, curte o vídeo, apoia a gente. Ó que trabalheira, gente. Origens da humanidade.